convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de Saúde, o Dr. Ricardo Lagreca. A gente vai conversar aqui principalmente sobre esse problema hoje de saúde em todo o país, que é o aumento dos casos da Zika, mas também de dengue, de chikungunya, que são transmitidos aí pelo Aedes aegypti. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Secretário, como é que está a situação da microcefalia no Rio Grande do Norte? Eu lhe pergunto isso porque o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a ter um crescimento, ou pelo menos o registro dos casos de microcefalia e também de mortes, né? Tivemos um número acentuado de mortes no início. Como é que está a situação hoje? Diógenes, esse é um momento muito importante para que possamos esclarecer, conversando, mostrando a situação, como essa sua pergunta inicial, em relação à situação da microcefalia. Eu acho que em todo o Brasil, não é no Rio Grande do Norte, é uma situação extremamente preocupante, considero até como grave, em razão de ter uma doença em que não está esclarecida totalmente, inclusive a sua etiologia, a sua causa, não está clara ainda, há essa suspeição muito forte em relação ao vírus Zika, transmitido pelo Aedes, mas são sinalizações muito nessa direção, mas não são ainda absolutamente definidas, concretizadas. Então, esse aspecto é um aspecto que já, por si, já leva uma certa gravidade. O outro aspecto é que é uma doença que ela depende da proliferação desse mosquito, e apesar dos cuidados, mas ainda nós temos um grau acentuado de infestação desse mosquito, a presença desse mosquito, agora com um pouco mais de combate a ele, mas ainda isso há de repercutir, ainda não está repercutindo, e nós temos já, quase de uma forma sazonal, novamente um incremento acentuado da dengue. Portanto, significa que o mosquito está superativo, está ativo. Portanto, cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. Eu até costumo, de certa forma, nas nossas conversas mais internas, até colocar dizendo que o mosquito está fazendo a parte dele. Não é? E nós precisamos fazer a nossa parte, que agora começa a ser feito com mais intensidade, sem dúvida nenhuma, como foi agora o dia D, e outros dias ocorrerão de uma forma contínua para que se possa combater. Mas o fato é que ele está infestando ainda de uma forma importante, causando a dengue, causando a zika a chikungunya, e a chikungunya, também, né? Então a dengue, por exemplo, aqui em todo o país já há um aumento significativo no estado do Rio Grande do Norte. O povo está falando muito em microcefalia, em zika, mas os casos de dengue são preocupantes também. Sim, são preocupantes. Né? Preocupantes porque, inclusive, isso que eu estou colocando, a zika, ela é causada pelo mesmo mosquito. O vetor. Então ele também, o mesmo vetor. Então ele também, na hora que ele ocasiona a dengue, também ocasiona a zika, que se misturam porque são sintomatologias algo semelhantes. Né? Existem algumas diferenças, mas dá para se misturar a sintomatologia. A pessoa pensa que está com dengue, mas pode estar com zika, pode estar com chikungunya. É verdade. Então, essa mistura, eu acho que é um nome muito apropriado para colocar isso aí. O fato, Diógenes, é que na hora que há um aumento da dengue, poderá ter aumento também da zika. E já há um número maior de zika agora do que no mesmo período do ano passado. Até porque ela está mais caracterizada, ela está mais diagnosticada. E notificada, registrada, né? Sim. Porque há uma questão que eu li nesses dias, que antes do alerta geral, no final do ano passado, alguns casos de dengue, aliás, de zika, eram registrados como dengue. Havia uma subnotificação. Hoje há um cuidado maior de fazer a devida notificação. Embora exista ainda essa mistura de sintomatologia, não é? Porque eu só posso confirmar se é dengue, se é zika, por exclusão. Porque a sorologia ela só é favorável para a dengue, e a chikungunya não é para a zika. Então, por exclusão, não deu dengue, não deu chikungunya, com essa sintomatologia eu vou caracterizar como zika. Não é? Então, ainda pode até existir uma subnotificação, não é? Em razão dessa não caracterização da zika. O fato que eu quero colocar é que se há um aumento da dengue, pelo mesmo vetor, poderemos também ter aumento da zika. Tendo aumento da zika, então se a zika
ela atinge uma gestante, vai chegar na pergunta que você fez inicialmente. Eu vou ter um aumento das microcefalias. É isso aí. Então, isso é preocupante. E eu queria saber o número atual, secretário, Olha, de notificações de casos de microcefalia no Rio Grande do Norte. Tá, esse número varia muito, mas a última informação que eu tive do nosso coordenação epidemiológica são 281 casos de microcefalia aqui no estado. Só de microcefalia. Só de microcefalia, né? É muita coisa, não? É muita coisa. Levando em consideração todo o seu desenvolvimento, todo o seu curso de doença da microcefalia, né? Da criança microcefálica. Como é que ela vai evoluir? Não é uma boa evolução. Claro que não é boa evolução. Existem casos menores, mas existe a maior parte, 90% dos casos são casos maiores, de consequências maiores, com deficiência cognitiva acentuada. E agora está se falando até num outro tipo de doença relacionada a essa questão do vírus da Zika, que é a questão da microcefalia congênita, né? Que, enfim... Isso sempre existiu. A microcefalia, ela não é uma novidade de agora, não, por hipótese alguma. Havia relatos, foram cerca de 8 casos por ano aqui no estado, muito pouco, mas ela existia, porque ela tem várias etiologias. Congênita, como você está colocando, por alterações cromossômicas, como é a síndrome de Down, por exemplo, ela de causas externas, causada por agentes físicos, né, agentes biológicos. Mas eram coisas residuais, né? Mas eram residuais e do ponto de vista aceitável. Então era um número que era aceitável, porque 3% mais ou menos dos nascidos vivos podem apresentar anomalias congênitas. Entre elas, a microcefalia, ou uma doença congênita do coração, ou de outros órgãos. Né? Agora, o que aconteceu é que ela extrapolou, ela acentuou-se de uma forma muito forte. E essa relação está sendo investigada com o vírus da Zika. Né? O alerta já foi dado pela Organização Mundial de Saúde, né? E pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, mas, quer dizer, os cientistas estão correndo atrás exatamente de fazer esse diagnóstico e encontrar uma vacina, encontrar uma coisa que possa ajudar nesse... Porque de hoje há o que também preocupa é que há uma modificação da própria doença, né? Essa doença, a Zika, ela foi descoberta em 1947 em Uganda, e tomou o nome de Zika porque foi uma floresta onde tinham os macacos que eles faziam alguma experiência de animais sentinelas para trabalho com o vírus da febre amarela, que é transmitido pelo mesmo mosquito. Então, ela é muito antiga. E ela é descrita na África, na Ásia. Entretanto, ela não tinha esse curso que está tendo aqui no Nordeste do Brasil. Feito essa viagem continental. Não. Pois é, ela viajou e criou força. Foi na Copa, muito se fala que foi por conta da Copa que essa viagem, né, do vírus ocorreu. Há comprovação disso ou isso é mito? Isso foi a primeira hipótese para se atribuir a causa da Zika, mas eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho, outras pessoas também acham, isso é uma questão de estudo, não é? Mas o fato é o seguinte: por que a Copa foi aqui em Natal, que não foram muitos jogos, não é? E nós temos a Zika espalhada por todo o estado do Rio Grande do Norte, lá no Pau dos Ferros, no Alto Oeste. E aqui no Nordeste a situação grave, em Pernambuco. Mais em Pernambuco. E Paraíba. Na Paraíba. Por que não teve isso em outros estados, não teve jogos de uma forma mais frequente, como o Rio de Janeiro, São Paulo? Então isso é muito estranho. Não é uma verdade absoluta. Não há. Então nada nesse momento é absoluto. Nós estamos trabalhando com a doença que ela não é nova pela sua origem, entretanto, a forma que ela está cursando é uma forma diferente, é uma forma nova. Secretário, a gente falou das notificações de microcefalia. Eu queria saber as notificações de dengue. Qual é o balanço que o senhor tem hoje? Qual é o número que o senhor tem hoje que sua equipe lhe passou? No estado do Rio Grande do Norte, nós temos hoje notificados cerca de 3.300 casos de dengue. Maior do que o ano passado. Comparando com o ano passado? Com o balanço do ano passado? É quase o dobro. Quase o dobro, né? E desses 3.000 e tantos notificados, nós temos confirmado 264 casos de dengue. A que se deve esse crescimento, não só da dengue, mas também no caso da Zika, da chikungunya? A que se deve? Houve um relaxamento por parte da população, relaxamento por parte do poder público no combate ao mosquito? Não, eu acho que o poder público e a própria população, eles estão diferentes agora. A gente não pode esquecer que nós convivemos com a dengue
cerca de 2 décadas. Não, com Portanto, certeza. 20 anos que nós Mas por que convivemos com ela. salto, o dobro Bom, de casos de dengue de um ano para o outro? Houve relaxamento no ano passado? Não, vejamos o seguinte, Diógenes, o que está acontecendo. Esse ano, no mês de janeiro, choveu muito mais do que choveu no ano de 2015. Né? Havia um perigo com a seca dos reservatórios serem mal cuidados, as tampas abertas, por exemplo, e criar um mosquito. Mas agora não é só o reservatório, agora são todas as pontes que podem estar acumulando água da própria chuva. Agora, é danado, né? Quando não chove, existe o problema da falta d'água, da seca, falta d'água nas cidades, como está ocorrendo nos grandes centros. Aí quando chove, a gente tem tem outro problema. Não pode nem ser feliz, né, Diogo? É uma coisa impressionante. Correr o bicho pega, se ficar o bicho Mas o que é que eu acho, respondendo a sua pergunta? Acho que a chuva, sim, é uma contribuição para que haja esses aumentos, sim. A população está mais avisada, está colaborando mais. As autoridades sanitárias, da mesma forma, um trabalho intenso para que se haja essa sensibilização de todos nós, para que realmente diminua. Entretanto, nós estamos sendo, mas não é só aqui no Nordeste que choveu mais. O Brasil todo está com um aumento significativo da dengue, cerca de 40% da dengue tem sido aumentada no país. Teve temporal em São Paulo, teve temporal também no Rio de Janeiro. Também, é verdade, mas o ano passado não havia chuva em São Paulo, né? Mas São Paulo foi super epidêmico, não sei se você se recorda disso. Né? Então, na verdade, o mosquito, ele está querendo vencer, mas ele não vai vencer, vamos derrotá-lo, mas ele está querendo ficar forte, né? Mas vamos derrotá-lo. Eu acho que esse movimento que eu já salientei, que todos os segmentos da sociedade estão fazendo, isso vai repercutir, nós vamos ter melhora acentuada. O exemplo que as autoridades estão dando, o dia D, por exemplo, que aconteceu sábado, ela não significava que ali fosse matar mosquito, não, de maneira nenhuma, mas aquilo é uma forma de mostrar à população que as autoridades estão participando, estão preocupadas. A presidente Dilma, ela distribuiu os ministros por todos os estados do país. Aqui veio o ministro do Desenvolvimento, o ministro Armando Monteiro Neto. Portanto, ele andou conosco, mobilizou-se. Então, a população lá numa casinha daquela pobre, ela entende que tem ali um ministro, que tem um governador participando ativamente do processo. Todos estão super ligados nesse movimento todo. Eu sei que um problema que bate muito na sua pasta, a atribuição do senhor, mas me preocupou muito uma matéria que eu vi na semana passada, na Inter TV Cabugi, sobre um prédio do governo do estado, um centro de reabilitação audiovisual, se eu não me engano aqui em Lagoa Nova, com 2 piscinas, elas com lodo até a tampa, né? E há 2 meses os moradores, inclusive um prédio vizinho, essas imagens que acompanhou a matéria na semana passada, viu? É um espaço ligado à Secretaria de Educação e essas piscinas estão lá, são criadores do mosquito. Eu pergunto, há uma integração por parte das secretarias do governo do estado para evitar esse tipo de coisa? Sim. Inclusive, esse caso que você está relatando, nós também soubemos... Chegou o conhecimento. Antes até que saísse aquela matéria. Mas é grave, é um assunto grave. Eu, inclusive, fui pessoalmente lá. É um centro de reabilitação, né? Mas olha só, ele da Secretaria de Educação. Da Secretaria de Educação, portanto é do Estado, que fez um acordo com o Instituto dos Cegos para ajudá-los. E o Instituto, sem condição de manter a estrutura, fez um acordo com o SAMU municipal, o SAMU de Natal, para que eles utilizassem aquela piscina. Infelizmente, houve esse acúmulo de água lá, possivelmente com alguma lava, mas o SAMU tomou todas as medidas iniciais, mas nessa tomada de medida que ele realizou, houve a questão da filmagem, da notificação, que é importante haver, a denúncia é muito importante que ela exista. Não pede que a população colabore? Quanto mais denunciarem, por um lado é ruim, porque significa que está mostrando um defeito. Mas, por outro lado, é importante porque a gente vai consertar, não tem a menor dúvida. As piscinas já foram limpas, secretário? Foram, sim, imediatamente, inclusive com a ação do governador. O governador ele se interessou, né, juntamente conosco, e nós conversamos com o secretário de Educação. O secretário de Educação imediatamente já fez, se eu não me engano, eu não sei se estava já concretizado, mas iniciou um acordo com o município de Natal para que o SAMU possa agora realmente, oficialmente, utilizar essa piscina, até para treinamento próprio.
Ou se não, depois tapar a piscina, o buraco, porque... Ou, em última instância, como você está colocando, se não consegue resolver, que elimine ela, sem dúvida nenhuma. Mas um exemplo desse, também semelhante, que nós fomos comunicados lá em Jacumã, vizinho à casa do secretário Flávio Azevedo, ele nos comunicou que havia uma piscina semelhante a essa. Imediatamente, o Ceará Mirim, no caso, que é onde pertence Jacumã, o município, tomou as medidas e foi esvaziar essa piscina. Que outras denúncias possam ocorrer para resolver, como o secretário está dizendo aqui. Sem dúvida. Secretário, tem uma questão que hoje estampa a Folha de São Paulo, que é que o governo e 17 estados cortam recursos contra epidemias. O governo federal cortou aí 9,2% dos desembolsos para o combate aí, exatamente é isso que a gente está conversando aqui, isso, o dengue, o combate ao vírus da Zika. E os estados cortaram aí, alguns estados chegaram a cortar 85% desses valores previstos para esses gastos. Como é que está o Rio Grande do Norte nessa questão? Não, nós estamos seguindo esses valores, de hoje, eles são todos federais, são todos da União. A vigilância epidemiológica, elas são todas mantidas por verba da União. Então, nós estamos seguindo, né, e estamos pagando também o preço. O Rio Grande do Norte não está nesse grupo aqui dos 17 estados, não? Não. Dos cortes? Não em si, por verba mesmo do Tesouro, mas sim do orçamento do Tesouro. E sim, Tesouro estadual, o senhor fala, isso, né? Tesouro estadual. E sim pelo verba da União. Então, nós estamos no mesmo caminho das diminuições que existiram em relação Houve incremento a esses cortes. Como é que está hoje? O que é que vem de verba do governo federal para esse trabalho, para esse combate? Não houve nada específico ainda dirigido para o combate ao AIDS. Não houve nada claramente, concretamente, não. É necessário que haja sim. Né? Eu acho que a partir do momento em que o governo federal toma essas atitudes, né, de sensibilizar a população, ele também deverá tomar uma atitude no sentido de fornecer mais recursos para que se possa traçar campanhas mais efetivas. O governo do Estado já fez algum pedido específico de números? Não, especificamente valores assim, definidos não. Mas nós vamos ter agora, para a semana, uma reunião de todos os secretários estaduais de saúde e provavelmente na pauta das discussões deverá existir essa solicitação. De valores. Quando é que vai ser a reunião, secretário? De dia 24. Dia 24 desse mês. Semana que vem. Isso, semana que vem, em Brasília. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de saúde, o médico Ricardo Lagreca, né, pelas informações, pelas explicações, pelos esclarecimentos, como sempre aqui, muito prestativo aqui nos esclarecimentos. Eu queria agradecer e desejar boa sorte nesse combate ao mosquito, né, que está causando toda essa doença, e que a gente possa ter recursos aqui no Estado para combater, secretário. Muito obrigado, Diógenes, pela essa oportunidade que você nos fornece mais uma vez para a gente estar em contato com a população. Isso aí. Obrigado.